Bom dia. Se você está com sua Bíblia aí, pode abrir em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, a gente vai ler o versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E agora eu queria que a gente fosse para Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, 11. Salmos 16, 11 vai dizer: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Bem. Então, eu quero falar um pouco hoje sobre... São dois assuntos dentro da Bíblia e que tem a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia, e que geralmente a gente não enxerga a conexão entre eles dois. Eu queria falar sobre santidade e alegria, que no geral, na nossa mente evangélica, são duas coisas quase que opostas. A gente entende que a gente vai ser ou santo ou feliz. Você precisa escolher. Uma vez... obrigado. Alô? A gente tem que ser ou santo ou feliz. Uma vez eu vi uma publicação no Facebook, um menino escreveu assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí ele escreveu embaixo, para quem? Para ele. Eu fiquei, cara, eu não sei se ele está tentando ajudar, se ele está tentando afugentar as pessoas, não entendi muito bem essa interpretação. Mas a questão é que a gente tende a olhar para essas duas realidades. A gente pensa numa pessoa alegre, numa pessoa feliz, numa pessoa realizada, e a gente tende a pensar em alguém santo, e ela não tem uma expressão que se assemelha a essa alegria, a essa, sabe, a pessoa que está satisfeita. Não, geralmente a gente pensa a pessoa santa como uma pessoa carrancuda, como uma pessoa chata, com uma pessoa que não só ela não parece muito feliz, mas ela fica incomodada se outras pessoas estiverem felizes perto dela. Não é? É aquele irmão, e talvez você vai ouvir isso, vai falar assim, oh, mas eu não conheço esse irmão. Quer dizer que você é ele. É aquele irmão que está todo mundo junto, se divertindo, botou um filme, comendo pipoca, fazendo piada. E aí ele vira assim e fala assim, gente, vocês não estão sentindo de orar? Eu tenho um amigo que ele fez isso, eu não estava junto, ele fez isso numa viagem. Os caras tinham viajado para a praia. E eles estavam lá na praia, passaram o dia inteiro na praia, não sei o quê, chegaram lá, foram comer. Aí ele veio, nossa, gente, eu estou sentindo que a gente precisava orar. Aí eles foram reunir para orar assim, aí deram as mãos, todo mundo contrariado. Todo mundo contrariado. Começaram a orar, daqui a pouco eles ouvem um som como de um trovão. Era o irmão roncando. Aquele que tinha feito todo mundo parar para orar.
Mas a questão é que a gente tem essa visão sobre santidade como sendo algo pesado, como sendo uma coisa que implica em você abandonar as coisas que, de alguma forma, te trazem satisfação. E o que a gente vê na Bíblia é uma coisa completamente diferente disso, porque as Escrituras dizem para nós que Jesus foi a pessoa mais alegre que já viveu na história. Jesus foi aquele que foi ungido com óleo de alegria, muito mais do que todos os seus outros irmãos. Ou seja, Jesus era uma pessoa profundamente feliz no seu interior, uma pessoa que dentro de si tinha uma alegria constante. Na verdade, a gente poderia dizer que Jesus era uma pessoa que tinha uma alma ou uma vida interior ou as suas emoções mais saudáveis do que qualquer outro que viveu na história. Por quê? Porque a gente sempre vai associar um indivíduo que é emocionalmente saudável a uma pessoa que é alegre. E quando eu falo alegre, eu não estou falando pessoa... Entenda, alegre não é bobo alegre, tá? Não é aquela pessoa que é o tempo todo assim... Oi, gente! Isso aí é o DVD do Diante do Trono. Assim, tem gente que é assim. Tem gente que é o tempo todo... Oi, gente... Eu tenho um pouco de medo da pessoa que é assim. Mas não é errado. Mas quando eu estou falando de alegria, eu estou falando o seguinte: uma pessoa alegre, ela vai se entristecer com uma situação triste. O próprio Jesus falou, assim, a Bíblia fala para nós que a gente deve se alegrar com os que se alegram, mas a gente também deve chorar com os que choram. Uma pessoa saudável nas suas emoções, ela corresponde emocionalmente de acordo com a circunstância na qual ela está inserida. Quando a situação pede um entristecimento, ela vai se entristecer. Quando uma situação é uma situação que traz uma alegria maior, ou uma euforia, ou uma empolgação, ela vai se empolgar. Uma pessoa que está, de alguma forma, desregulada, ela vai apresentar uma falta de saúde naquela área. Então, é semelhante a alguém que, imagina, uma pessoa que tem uma crise de alegria no meio de um velório. Não é uma coisa que a gente fala assim, ó, essa pessoa aí é muito feliz. Não é isso que passa na nossa cabeça. A gente pensa assim, é doido, pirou, assim, ó, não aguentou, caiu o último parafuso e agora é ladeira abaixo. Mas quando a gente vai falar sobre alguém que a gente julga ser saudável, a gente vai pensar o quê? Em uma pessoa em que o normal da vida dela é que ela é alguém contente. Contentamento. Eu estava ouvindo a vez que o Tiago Cavaco estava indo numa conferência e ele falou que... Agora eu não lembro se foi na conferência ou se foi em outro lugar que eu ouvi, mas ele falou o seguinte, ele falou que aqui no Brasil as pessoas valorizam muito a alegria, a empolgação, a euforia. Ele falou que na cultura dele é diferente. Na cultura europeia, as pessoas não valorizam assim, sabe, essa empolgação muito grande. Eles valorizam a normalidade. O que é até estranho, às vezes, para nós, para a gente conseguir captar esse conceito. Um amigo nosso estava em Moçambique, aí ele perguntou para um moçambicano lá, ele falou, ô fulano, como é que você está? Você está bem? Aí ele falou assim, eu estou normal. Ele falou, como assim você está normal? Ele falou, não estou nem muito triste, também não estou muito feliz, estou normal. Mas, ainda que pareça engraçado, existe um contentamento em que, o que a gente quer dizer, o que é essa alegria de fato? Quer dizer que você vai ficar sorridente e empolgado o tempo todo? Não. Mas quer dizer que você está satisfeito. Você está, como a gente poderia dizer hoje, né? Você está pleno.
você está bem, você não está buscando alguma coisa para te satisfazer, mas você também não está esfuziante e transbordando, mas você tem algo no seu interior que te deixa centrado e que faz com que você consiga corresponder às coisas ao seu redor de uma maneira equilibrada. E você sabe que se acontece alguma coisa exterior, que talvez a tendência seria te trazer para baixo, você tem uma coisa que te firma, você tem uma âncora, você tem uma esperança, você tem algo que faz com que um acontecimento ruim não seja aquilo que vai tingir o todo da sua existência, mas aquilo simplesmente vai ser um ponto, talvez um ponto ruim, um ponto negativo, um ponto que vai te entristecer, mas que não vai colorir o todo da sua vida como se nada fosse bom. Jesus era alguém que ele experimentou momentos de profunda tristeza. Cara, a Bíblia fala para nós que ele era um homem de dores. Isso é o que a profecia de Isaías vai dizer a respeito do Cristo. Um homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus conhecia a tristeza, o sofrimento, a dificuldade de maneira profunda. Mas essa profundidade da experiência com o sofrimento não retirava dele a alegria que era a base da sua existência. Jesus foi ungido com óleo de alegria muito mais do que todos os seus outros irmãos. Jesus é o homem mais alegre que já viveu na história. E essa alegria que Jesus experimentou durante toda a sua vida terrena é uma alegria que está acessível para nós hoje. Por que Jesus era alguém alegre? A passagem que a gente leu aqui em Hebreus vai dizer o seguinte, que ele amou a justiça e ele odiou a iniquidade. Então, o que seria amar a justiça? A palavra usada para justiça aqui no texto original, ela tem a ver com basicamente a lei de Deus. Tem a ver com os padrões de Deus. Tem a ver com aquilo que Deus estabelece como é o lugar correto de cada coisa. Então, justiça na Bíblia não é igualdade. Justiça na Bíblia não é igualdade, pelo menos no sentido de que tudo tem que ser igual e todo mundo tem que ter a mesma coisa. Isso não é justiça de acordo com a Bíblia. Justiça de acordo com a Bíblia é que cada coisa deve estar no seu devido lugar. Agora, você pode perguntar, mas qual é o devido lugar de cada coisa? O devido lugar de cada coisa é o lugar que Deus estabeleceu, onde cada coisa deve estar. Isso é justiça. Justiça é conformar a realidade com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Isso é verdadeira justiça. E por isso justiça está tão ligada à lei de Deus. Deus estabeleceu como nós devemos viver. E o fato é que é dito aqui em Hebreus que Jesus foi alguém que amou o padrão de Deus. Ele amou a maneira como Deus organizou a realidade. Ele amou aquilo que Deus disse que era o lugar de cada coisa. Mas por que Jesus amou isso? E por que nós devemos amar isso? E por que Deus deve decidir qual que é o lugar de cada coisa? É muito simples, gente. Deus, ele é o criador de tudo. Deus, ele envia a sua lei para nos afastar do pecado e para nos colocar num caminho de santidade, não porque Deus tem um capricho que ele quer que nós cumpramos. Não, Deus não está agindo arbitrariamente como aquela pessoa que quer fazer com que você se comporte de uma determinada forma, ou que você use uma determinada roupa, ou que você fale de uma determinada forma, simplesmente de acordo com as preferências pessoais dela. Não. Deus determina como nós devemos viver, porque Deus nos criou para viver dessa forma. A lei de Deus, ela não é uma lista de ordens arbitrárias de uma pessoa egocêntrica. A lei de Deus é o manual do fabricante, que quer especificar como que a gente deve utilizar aquilo que ele criou
de forma que o que ele criou não seja prejudicado pelo mau uso. O pecado é um mau uso daquilo que foi criado por Deus. Ou seja, é um mau uso de nós mesmos. Quando a gente peca, a gente não está somente ofendendo a Deus. Nós estamos nos prejudicando. E é por isso que você não vai encontrar na história nenhum pecador que encontrou satisfação. Nenhum pecador está disposto a abrir mão de tudo, inclusive do conforto pessoal, inclusive da concretização dos seus planos, simplesmente pelo pecado. Por quê? Porque o pecado não tem poder suficiente para gerar uma satisfação interior e uma esperança que transcende essa vida. Por isso, a busca que a gente tem pelo pecado é uma busca interminável. O pecado ele sempre promete para você, dizendo o seguinte: não, ó, na próxima esquina você vai encontrar satisfação. Quando você fizer isso aqui, quando você tiver isso aqui. E, gente, quando eu falo sobre pecado, eu sei que a maioria de nós, por nós termos uma mentalidade moldada pelo ambiente evangélico onde a gente foi ensinado, a gente vai pensar em pecado em termos daqueles que são os pecados abomináveis pela nossa cultura evangélica. Então, a maioria vai pensar em coisas que geralmente não tem muito a ver com a nossa vida. A gente vai pensar muito no pecado dos outros. Ou a gente vai pensar muito em pecados que, assim, a gente tem tentações naquela área, mas a gente acha aquilo ali tão absurdo que a gente tenta manter o máximo de distância daquele negócio. Mas a gente não vai pensar em outros pecados que estão ligados a você ter uma abordagem idólatra a respeito da vida. A gente não vai pensar no pecado da avareza. A gente não vai pensar no pecado do orgulho. A gente não vai pensar no pecado da justiça própria. A gente não vai pensar, muitas vezes, no pecado da inveja, da maledicência, da difamação. A gente vai considerar coisas que estão distantes de nós. E, às vezes, a gente fica cego para perceber o quanto que essas coisas que estão próximas de nós também ferem o nosso interior e nos impedem de experimentar uma alegria verdadeira. Mas Jesus foi aquele que amou a justiça. Ele amou os padrões de Deus. Mas ele odiou a iniquidade. E aí entra uma coisa que é complicada para nós. Porque a gente pode falar assim, se eu perguntasse aqui para você, quem aqui odeia o pecado? Ninguém? Vocês não odeiam o pecado? Onde eu estou? Entrei no lugar errado. Gente, se você está aqui, provavelmente você tem ódio pelo pecado. Mas a gente é enganado pelas trevas para pensar que pelo fato de nós termos desejo pelo pecado, nós não o odiamos. Odiar o pecado, para nós, tem muito a ver com odiar o pecado em nós. Com odiar a nossa atração pelo pecado. Com odiar a nossa fraqueza diante do pecado. Com odiar a nossa história com o pecado. Com odiar aquilo que o pecado fez e faz nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Porque na medida que você cresce em ódio ao pecado, você cresce também em amor à santidade. O problema é que o próprio pecado quer nos enganar, querendo nos acusar de hipocrisia, quando nós sabemos que nós somos fracos diante dele,
mas ao mesmo tempo a gente quer falar que odeia ele. Mas essa que é a questão. Nós temos um conflito no nosso interior. E se você crê em Jesus, você odeia o pecado. Se você se arrependeu e entregou sua vida para Ele, você odeia o pecado. Mas o problema é que a gente não alimenta esse ódio ao pecado com medo de se sentir hipócrita, com medo de se sentir falso. Mas a gente deveria aumentar esse ódio. A gente deveria alimentar esse desgosto, esse desprezo. O problema é que se a gente aumenta isso consequentemente pode nos fazer entrar num ciclo de ódio a nós mesmos. E isso daí não é uma coisa saudável para nós. Isso é uma coisa que geralmente nos fere, que complica a nossa vida, que faz com que a gente comece a pensar, agir e se sentir de uma forma que faz mal para nós. Mas para isso a gente precisa entender em qual base nós podemos cultivar esse ódio à iniquidade. E aí entra um ponto, que eu acho que é o ponto que vai unir a experiência de crescer em santidade com a experiência de alegria profunda. É que nós precisamos mudar a visão que nós temos a respeito de quem Deus é. O cerne da questão está nisso. Você não consegue unir santidade e alegria por causa da forma como você enxerga Deus. Por quê? Porque a gente ou enxerga Deus como sendo um Deus santo, ou enxerga Deus como sendo um Deus alegre. E eu desconfio que o fato de você estar aqui, num culto dessa igreja, significa que você pende mais para o lado de enxergar Deus como um Deus santo. E você tem a tendência de ver menos Deus como sendo um Deus alegre. O problema disso é que a gente ainda acha que santidade é carrancuda. Mas a gente acha que santidade é carrancuda porque a gente pensa que Deus é carrancudo. Porque a gente pensa que Deus está de mau humor. Porque a gente pensa que Deus olha para a nossa vida e se sente decepcionado. A gente tende a enxergar Deus como estando, a maior parte do tempo, ou profundamente triste, ou revoltado e irado com as nossas ações e nosso estilo de vida. E isso nos leva à segunda passagem que eu li aqui. Salmos 16, 11 fala que Ele me fará ver os caminhos da vida e na tua presença a plenitude de alegria. A gente pensa que essa plenitude de alegria é simplesmente algo que Deus nos dá. Não é essa a impressão que a gente geralmente tem quando lê essa passagem? Você pensa assim, na presença de Deus tem plenitude de alegria. Significa que, se eu andar na presença de Deus, eu vou experimentar plenitude de alegria. Mas a gente não para pensar que essa plenitude de alegria, na verdade, não é simplesmente algo que Deus nos dá, mas é a realidade de quem Ele é. A plenitude de alegria tem a ver com estar diante de uma pessoa que transborda essa realidade. Deus é aquele que é pleno em alegria. Deus é aquele... Você já experimentou isso? A gente tem essa tendência. Cara, quem nunca se sentiu incomodado de estar no mesmo recinto com uma pessoa que você sabe que não gosta de você? Não é ruim isso? Você não fica assim meio tenso? Sabe? Aquela coisa assim, nossa, eu sei que fulano não gosta de mim. Não queria estar aqui desse jeito. A gente tem... Eu não tenho mais tanto isso, não, que eu acostumei. Mas é normal a gente se sentir desconfortável. Agora,
você já teve a experiência oposta? Aquela pessoa que ela age com tanta alegria quando ela te vê, que, cara, você fica feliz só de saber que você vai encontrar com aquela pessoa. A pessoa te vê e ela expressa uma felicidade, sabe? Ela expressa algo tão genuíno assim, de que ela está encontrando com você, e você se sente amado por aquela ação ali. Quando a Escritura diz para nós que na presença de Deus tem plenitude de alegria, está falando a respeito do fato de que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se alegra conosco. Deus, ele fica feliz com a nossa presença. E é essa alegria dele que transborda até nós e faz com que nós experimentemos alegria. Mas o problema é que nós estamos, em várias ocasiões, separados dessa realidade. Porque entre nós e esse Deus de alegria transbordante, existe uma falácia, existe uma barreira de uma imagem falsa a respeito de quem Deus é. Uma imagem que demonstra para nós um Deus que, quando nós nos aproximamos dele, o que ele tem para oferecer para nós é condenação. O que ele tem para oferecer para nós é cobrança. O que ele tem para oferecer para nós é: por que você não estava orando? Por que você passou tanto tempo sem fazer devocional? Por que você não está lendo a sua Bíblia? Por que você não está frequentando as reuniões da igreja? Por que você não está falando a verdade? Por que você está errando nessa área aqui? E essa série de acusações vai vindo sobre a nossa mente. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: esse Deus falso que se ergueu entre você e o Deus verdadeiro, o Deus bendito, o Deus que é pleno em alegria, esse Deus falso é o próprio diabo. Esse Deus falso é o inimigo acusando você, porque isso não é o papel de Deus. Deus não é um Deus acusador. Deus nos convence do nosso pecado. Deus nos convence dos nossos erros. Nós sentimos sim tristeza, nós sentimos sim pesar, mas uma coisa que você nunca vai sentir de Deus, quando você sente o seu coração pesado por conta do seu pecado, dos seus erros, da sua falta de devoção, o que você nunca vai sentir da parte de Deus é uma coisa chamada rejeição. É algo chamado acusação. Por quê? Porque Deus é aquele que é comparado a um pai cujo filho abandonou a família, rejeitou o seu pai, mas quando ele volta, o pai está de braços abertos para recebê-lo. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na sua destra, há delícias perpétuas. Deus é um Deus que ele está eternamente embriagado de alegria. Porque não existe nada melhor do que ele. Não existe nada mais satisfatório do que ele. Então Deus, na comunhão eterna da Trindade, transborda de alegria e amor, e ele nos convida para entrar nesse ambiente, para receber dessa alegria. Deus não está irado, Deus não está triste o tempo todo. Essa não é a base do coração de Deus. A base do coração de Deus é a alegria plena e perpétua. Inabalável. Não tem nada que possa tirar essa alegria dele. Não é o pecado da humanidade, não é a cultura mundana, não são os nossos erros, não são as nossas falhas, os nossos pecados, os problemas da igreja. Deus olha para todas essas coisas e ele sabe que no fim, tudo aquilo que o coração dele deseja vai ser realizado. Gente, Deus está bem. Deus está feliz. Deus está satisfeito.
Deus ele está alegre com aquilo que Ele realizou e aquilo que Ele vai realizar. E Ele quer que você participe dessa alegria. Ele quer que você participe disso. O caminho para a verdadeira alegria é o mesmo caminho para a verdadeira santidade. E esse caminho é o novo e vivo caminho que Jesus abriu pelo seu sangue. Gente, não é que Deus é obrigado a nos amar por causa da cruz. A cruz aconteceu por causa do amor de Deus por nós. Ele sacrificou o seu próprio filho, ele se sacrificou. Deus sofreu a penalidade do meu pecado e do seu pecado para que Ele pudesse ter eu e você perto dEle. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, e o pessoal da música já pode subir aí. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, que ele fala o seguinte, que Deus não quer algo de nós. Deus simplesmente nos quer. E essa frase, ela tem uma profundidade que às vezes pode passar despercebida, a gente pode só olhar assim, nossa, que frase legal, né? Que bonito. Mas quando o C.S. Lewis falou isso, a gente precisa parar para pensar o seguinte, cara, Deus não quer o nosso devocional. Deus não quer a nossa frequência nas reuniões. Deus não quer o nosso dízimo, contribuição, oferta. Deus não quer a nossa dedicação ao ministério. Deus não quer a nossa... Ele não quer nada disso, cara. Todas essas coisas, elas são consequência de Deus nos ter, de nós pertencermos a Ele de coração. Cara, a gente... Se você é casado, vocês não se casaram porque, assim, eu quero alguém para me ajudar. Eu quero alguém para lavar a louça. Eu quero alguém para me ajudar a carregar as compras. Não é isso o objetivo. E gente, eu estou falando aqui de algo que serve tanto para homens quanto para mulheres. Né? Eu sei que as mulheres podem se sentir, às vezes, assim, né? Fala assim, nossa, só quer que eu faça as coisas para ele, quer que eu faça comida, quer que eu deixe a casa bonita, só quer que eu cuide das crianças, ele só quer o que eu tenho a oferecer. E eu sei que os homens também, às vezes, ficam, quando sua mulher começa a te dar aquele apelido, conhece o apelido? Jaque? Todo homem ganha esse apelido, casado. Já que você está aí, você podia pegar tal coisa para mim? Geralmente é um apelido reservado para as folgas e finais de semana. Mas, cara, se você for olhar, por que vocês se casaram? Vocês não se casaram porque, eu precisava de uma ajuda com isso ou de uma ajuda com aquilo. Vocês se casaram porque vocês queriam um ao outro. E às vezes não é nem um negócio... Não é uma coisa nem que dá para explicar, gente. Nem precisa explicar. Deus não quer aquilo que você tem a oferecer. Ele quer você. E tudo aquilo que você pode oferecer para Deus, sabe o que vai ser? Vai ser aquilo que Deus supriu e que você vai oferecer de volta para Ele. Quem que é o pai que não fica satisfeito quando um filho vem e traz um presente? Mas aquele presente ali você pagou, cara.
A questão não é o presente. A questão é o coração. E você precisa ser convencido de que Deus deseja você profundamente. Ele quer conhecer o seu coração. Mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe. Mas Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Deus, Ele quer que você ame Ele de volta. Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é o fruto que nasceu da semente do amor de Deus que foi plantado em nós. Deus não precisa de nada de você. Mas Deus deseja você profundamente, com um amor que é implacável, impossível de ser apagado e imensurável. E esse Deus que nos deseja é um Deus que transborda de alegria eternamente. E quando nós nos encontramos com Ele, quando nosso coração começa a ser consumido pela alegria de quem Ele é, quando a gente começa a esquecer de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas fraquezas, de todo o nosso pecado, de toda a nossa incapacidade, quando a gente começa a esquecer disso, é aí que a gente vai experimentar a verdadeira santidade, porque a santidade tem a ver com ser consumido pelo prazer da presença dEle. E esse é o chamado da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o anseio mais profundo da nossa alma. E não tem nada em nós ou fora de nós que possa nos satisfazer, a não ser Ele. Ele e unicamente Ele.